Olá, paz de Jesus, que esteja no coraçãozinho de você e que o amor de Deus esteja presente na tua vida, hoje e sempre, na tua família, no teu dia, que o teu dia seja maravilhoso e também a noite, né? Seja maravilhosa, porque nós precisamos ser felizes e eu desejo toda a felicidade de Deus para você. A felicidade do mundo, que nem muitos dizem, é, é, é pouco, né? Nós temos que desejar a felicidade de Deus, felicidade dos céus, de Deus, para você. Porque do mundo é fácil, né? Ser feliz aqui. A felicidade do mundo é um pouco só que dura. A felicidade do mundo não tem muita duração, não tem muita durabilidade. E a felicidade do céu é a felicidade de Deus, é a felicidade eterna, é todos os dias felizes, é para sempre felizes. Mas hoje nós vamos falar sobre o perdão. E como é difícil falar sobre o perdão. Primeiramente porque a gente acha difícil perdoar, porque a gente tem dificuldade em perdoar, porque a gente quase não sabe perdoar, ou melhor, a gente não aprendeu ainda a perdoar. A gente precisa pedir para Deus para a gente perdoar como Deus quer, como é para ser. Porque a gente perdoa, mas a gente fica martelando, cobrando. E isso não é perdão. Isso é só uma desculpa. Então nós temos que precisar pedir para Deus para nós ter a graça de nós saber perdoar de verdade, perdoar definitivamente. E isso é um processo que leva, é uma cura, é uma ferida. Então, quando machucam a gente, quando faz mal para a gente, as pessoas, quando magoam nós, elas causam uma ferida no nosso coração. Elas causam uma ferida assim enorme, uma ferida assim como se fosse quase um câncer, uma ferida aberta. E daí, na hora de dizer eu vou curar essa ferida, é muito difícil. Então é com o tempo que essa ferida vai se fechando. Então, isso aí para nós é necessário que nós vá pedindo para Deus, que nós vá rezando por aquele que nos ofendeu, por aquele que nos causou aquela ferida, vá rezando por ele, por ela, para que não façam mais isso, para que Deus mude essas pessoas, para que Deus faça a mudança total na vida deles, para que eles não continuem ferindo os outros, magoando, e para que Deus abençoe a gente, que a gente também não faça isso. Porque muitas vezes a gente é magoado, é ferido, é machucado, para a gente ver como é triste machucar as pessoas também. Para a gente sentir como é triste uma ferida aberta na gente próprio. Então, esse ferimento faz com que a gente repare mais a nossa vida, para que nós possamos reparar melhor a nossa vida, para nós não abrir feridas, ferimentos nas pessoas. As pessoas são insensíveis, muitas vezes não são sensíveis à dor de ninguém e acham que de repente não vai machucar e machuca. E o inimigo está sempre, 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 ele está empurrando algo para alguém ferir o outro. Nós temos que ser esperto nessas horas, nós temos que ser observador, nós somos observadora, para nós não fazer o que o inimigo pede, porque muitas vezes o que o inimigo pede é para ferir as pessoas. Ele quer mais pessoas feridas, ele quer pessoas machucadas, ele quer pessoas magoadas, ele quer pessoas chorando, o inimigo quer pessoas abandonadas, pessoas sofrendo nas sarjetas, o inimigo quer pessoas assim, sofrendo mesmo. O inimigo não quer pessoas com vida boa, principalmente se tiver com a vida estável, assim as pessoas tiver com a vida com estabilidade boa, o inimigo quer tirar, porque ele não quer.
Ele mesmo disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele não veio para fazer nada de bom aqui nesse mundo. Então, muitas vezes aparece, o inimigo usa alguém, e às vezes alguém que é muito fácil para o inimigo entrar nela, né? Entrar nele, é uma pessoa assim que não se cuida e não se observa, não tem plano fixo em Deus, muitas vezes anda assim muito descuidado, muito assim, sem se observar, porque nós temos que estar todo tempo se cuidando. Eu vi um dia num pequeno livreto uma história assim tão bonita que me chamou a atenção, que era assim, tinha uma figura de uma casa e uma pessoa dentro da casa. E o inimigo rondando aquela pessoa para poder entrar dentro da casa. Mas de dentro da casa daquela pessoa, assim, tinha ele e mais alguns, e não tinha só uma pessoa, não. E ali ele estava com dificuldade para entrar, porque ali com certeza eles rezavam, eles estavam sempre a cuidos, né, trabalhando e tal. E daí ele não tinha, e eles não estavam brincando, não estavam fazendo nada errado, e eles não tinham, assim, estavam sempre firmes, né, assim, em Deus. E eu penso assim, aquela figura, né, dizia isso para mim. E o inimigo rondando a casa daquelas pessoas para entrar. De repente, daquelas pessoas saiu para ir num lugar assim onde tinha bastante gente, onde tinha gente, mais gente assim, lugar público, né? Um lugar assim onde tinha mais gente, ou era uma casa de uma pessoa, de uma família, só que ia se encontrar com mais pessoas, com um grupo de pessoas. E aí o inimigo acompanhou essa pessoa e chegou até naquele grupo de pessoas onde o homem chegou ali. E ali era um homem, né? O que saiu. Então, ele chegou naquele grupo e ele se... É normal quase que todo mundo, as pessoas, quando está aí num grupo de pessoas, mais gente, a gente assim fica... Assim, a gente se entrete, né? Fica assim, se envolve com aquele ambiente e tem mais pessoas diferentes. A gente começa a olhar como é que as pessoas estão, que tipo eles estão, o que eles estão falando, o que eles estão fazendo. A gente fica assim, observando assim. A gente não fica observando diferente. A gente poderia ter um olhar clínico com Deus, né? Usar um olhar clínico com Deus no meio desse povo, ou junto com mais alguém, a gente usar um olhar clínico e observador com Deus, claro, não para julgar ninguém, mas para ver o comportamento de cada um, para ver se está agradando Deus, né? E para a gente não fazer, né, às vezes, coisas erradas, né? Porque se a gente largar da mão de Deus, só porque a gente está no meio de um público ou de mais pessoa, fora de casa, o inimigo pega. O inimigo pega, a gente começa a olhar e observar as roupas, o jeito que estão vestidos, o que estão falando, e assim por diante, né? Isso aí não é em qualquer lugar, em todos os lugares. A gente saiu de casa, até dentro de uma igreja, numa missa, se a gente não tiver firme com o pensamento, porque, meus irmãos, tudo é pensamento, tudo é pensamento. Eu sempre digo, tudo começa por um olhar e por um pensar. Se a gente começar a unir os dois, o olhar e o pensar, a gente vai começar a fazer algo igual a gente pensou. A gente olhou e ali começa um pecado, de repente, um pecado que leva para o inferno.
Então, por isso que tem no aquele evangelho, que não é o de hoje, né? Mas tem na Bíblia lá, que se teu olho peca, arranca-o, né? Então, se tua mão peca, teus dedos, corta-o fora, teus pés, assim por diante, né? O que Jesus quer dizer? Cortar o olhar, né? Não precisa arrancar o olho, cortar o olhar, não olhar. Se aquilo chama atenção, te faz pecar, corta o olhar, pensa outra coisa. Se está pensando em fazer um pecado, cometer pecado, porque vamos combinar que tem coisa que é o inimigo mesmo que está aí, né? Ele é puro e uma ser vergonhice também da parte das pessoas. Tem pessoas que fazem tudo para chamar atenção, assim, para os outros fazerem pecado, né? Eles são usados pelo inimigo mesmo, né? Para a gente fazer pecado. Então a gente tem que ser firme, forte e estar assim, não querendo pecar mesmo. Não querendo pecar. Olhar, olhou, viu, esse é propício para pecar. Então, não. Não vou olhar e eu não vou nem pensar, vou mudar meu pensamento. E se atacar para cima da gente, a gente tem que ser uma pessoa forte e, de repente, até um pouco mal educado com aquele tipo de pessoas. Dizer umas coisas bem boas para dar na cara daquela pessoa, nem que a gente fique por orgulhosa, ou por orgulhoso, ou por pessoa que quer ser mais. Ah, fulano quer ser mais do que o outro, fulano lá disse isso, disse aquilo. É melhor nós ofender muitas vezes pessoas que são usadas por o inimigo do que nós ofender o próprio Deus. Então, vamos nós pensar assim, ser observadores e também quanto os que estão precisando de nossa ajuda. Muitas pessoas nós perdoamos hoje, amanhã eles erram de novo, nós perdoamos mais de novo, aí depois eles erram de novo, e vai indo assim. Parece uma brincadeira, né? Parece que aquela pessoa quer brincar com a gente, né? Que a gente está falando, e não adianta, aquela pessoa não muda, e não muda, e não muda, e não muda, né? Essa pessoa, a gente tem que aconselhar, Se for pessoas de fora, a gente aconselha, porque seria uma falta de caridade nós não aconselhar, né? Dependendo do jeito da pessoa, de quem é a pessoa, a gente não tem nem esse contato com ela para aconselhar, né? Mas se você tiver como aconselhar, é bom. É uma caridade que você faz. Mas aconselhar na caridade. Ter caridade para aconselhar. Porque só a gente ganha as pessoas na caridade. E que a pessoa se arrependa mesmo e que ela volte-se para Deus. Que ela não torne-se a pecar. E se for pessoas que convivem, é mais difícil ainda. Pessoas do convívio é mais difícil ainda, porque é perigoso a pessoa se cansar. Se cansar, porque se torna cansativo, se torna-se muito difícil, vai se tornando tipo uma doença para quem é machucado, e aquele que está machucando não se toca isso. Não se toca que a pessoa que está próximo, que está sendo machucada, a pessoa está se cansando de tanta machucadura, que nem sarou de uma ferida, ele vem e abre outra ferida. E daí? Como é que fica? Nessa situação, a gente tem que ver o qual o melhor, porque daí a gente tem amor próprio, né? Todos nós temos que ter amor próprio. Daí já fica difícil. Se a pessoa está pecando e a gente está conversando, e está perdoando, e está aconselhando, e não está adiantando. Muitas vezes a gente tem que optar ou pela vida da gente, ou pela vida dela. Ou junto não dá, daí, né? Deixa que viva no mundo dele, no mundo dela, com os pecados, e a gente vai
optar por viver na vida seguindo a Deus, mas talvez sem o convívio daquela pessoa. Isso é difícil de falar, é difícil. É difícil porque às vezes é filho, porque às vezes é esposa, às vezes é pai ou mãe. Então, o que a gente vai fazer? Quando é pai, é mãe, é filho, é filha, a gente vai só se afastar um pouquinho, né? Se afastar um pouco para ver como é que as mudanças ficam. E quando é um cônjuge, né? Quando é marido e esposa, esposo ou esposa, daí fica pior ainda. Daí tem que, se não mudar mesmo, daí tem que, daí é aquela separação justificada. Daí existe aquela separação que é justificada, porque você não aguentou mais, você não conseguiu aguentar. Estava causando uma doença para você, e você quer seguir a Deus, e aquela pessoa não quer seguir. Eu assim eu gosto de comparar as coisas. Daí já fico igual uma carroça, aqui tá com 2 cavalinhos puxando a carroça. Um puxa para cá, outro puxa para lá. E não chega num lugar, num objetivo nenhum. E daí não tem como um levar sozinho. Daí fica pesado, fica sofrido. Então a gente tem que pedir para Deus força, pedir para Deus que dê discernimento para nós o que fazer, pedir o Espírito Santo e entregar nas mãos de Deus, mas nós temos também que reagir. Temos que agir, tomar atitude. Nós temos que ter atitude de Deus, atitude de cristão e ter coragem de falar, de jogar as cartas na mesa, de falar tudo e fazer valer as nossas palavras, tá ok? Então, perdão existe, mas é difícil. Não é fácil, não é fácil perdoar. É mais fácil perdoar as pessoas que mudam, né? Que mudam para melhor, que se convertem, que acertam tudo, que pede perdão e não tornam mais a pecar, né? Que tenham aquela conversão de verdade. Mas essas pessoas que a gente perdoa, dali uns dias estão... A gente se perdoa, dali uns dias estão... Meu Deus, isso fica difícil, isso fica impossível. Daí é só Deus na causa mesmo. Mas vamos pedir para Deus. Vamos conseguir. Vamos vencer. Nós nascemos para ser vencedores e vencedoras. E vamos vencer. E vamos... Uma coisa nós temos certeza. Que se você e eu, nós todos, queremos seguir Jesus, nós vamos seguir Jesus. Eu deixei tudo para seguir Jesus. Eu deixei tudo. Eu deixei tudo para seguir Jesus. Essa é a minha, o que eu estou dizendo para vocês. É como se fosse assim um testemunho. Seja o meu testemunho. Eu deixei tudo para seguir Jesus. Mas daí eu saio perguntar, mas você deixou tudo? Você deixou tua família? Você deixou esposa? Você deixou tudo? Eu deixei. Eu sou livre. Eu sou liberta. Eu deixei tudo para seguir Jesus. Se as pessoas, família, filho, parente, amigos, esposo, amigos, tudo, se não quiser seguir Jesus comigo, vai ficar só junto com os outros que não querem seguir, porque eu vou seguir. Quem quiser acompanhar eu, vai ter que seguir Jesus comigo, porque senão não tem jeito não. Eu optei por essa parte aí. Vou seguir Cristo. E isso já faz muito tempo que eu optei e peço perdão para Deus todos os dias, porque sou pecadora. E sou pecadora, né? Porque a gente não é santo. Mas eu faço tudo para não desagradar a Deus, para não desagradar o Senhor. Tem muitas vezes que eu fico até meia assim, sem conversar, fico assim meio calada com as pessoas, porque eu tô assim pensando o que eu vou fazer, tal, etc, tal. Fico mais assim recolhido,
mais um deserto, né? E isso aí dá certo. Quando eu volto com mais força. Então, gente de Deus, meus queridos, meus amados, minhas criaturinhas de Deus, estamos juntos, né? Nessa caminhada e não vamos desistir. Junto nós venceremos. A paz de Jesus, fique com Deus, que o amor de Deus esteja sempre com vocês e que a paz nunca falta no teu coração. E seja livre, se liberte, seja livre para servir ao Senhor. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. A paz de Jesus.